Só, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Yuri Motoyama e hoje eu estou aqui acompanhado dos doutores Eduardo Gonçalves, do Dinhadão. Alô aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E o convidado desse programa, que é o doutor Alexandre Barberini. Doutor, seja muito bem-vindo. Dá um alô aí para os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. O doutor Eduardo, que eu já vou parar de chamar ele de doutor Eduardo, eu vou chamar de Duda, que vai me ajudar aqui como co-host nesse programa, já que ele é meu amigo de muitas décadas, e então eu já vou parar de chamar ele de doutor Eduardo para chamar ele de Duda, que é o jeito que eu estou acostumado. E quem já é ouvinte antigo, o Duda, ele não é um marinheiro de primeira viagem, que ele gravou, que estava até falando para ele antes da gravação. Ele gravou o nosso episódio 16, 9 anos atrás. Tu lembra, Duda, que a gente gravou? Lembro. Lembra? Então, então o Duda já é prata da casa, como se diz aí, né? Bom, Duda, tu ia acreditar que se 9 anos atrás a gente falasse assim, Duda, daqui 9 anos no futuro, você vai estar gravando um podcast como uma referência da odontologia esportiva. Tu ia acreditar, cara? Muito bom, então hoje nós vamos falar sobre odontologia do esporte, que é uma área muito importante e ainda a gente precisa mostrar mais esse trabalho precisa ser muito divulgado, porque ele é muito importante para profissionais que vão trabalhar com treinamento, para profissionais que vão trabalhar com esporte, essa parceria entre os profissionais de treinamento e a odontologia. E a gente vai ver qual que é a relação da nossa saúde bucal com o corpo, quais alterações que nós podemos ter na boca que pode afetar o nosso desempenho físico e como proteger essa área tão importante em esportes de impacto. Então, antes de começar aqui, vou deixar aqui os nossos recadinhos. Yuri do futuro aqui, vindo aqui para dar os recados. Primeiro eu quero dar aqui um recadinho para Thalita, que deixou um comentário no podcast 185, o podcast passado sobre o efeito do calor no exercício, e ela falou assim: quais os artigos deste episódio? E se a gente poderia deixar o artigo disponível. Thalita, sempre os artigos eu deixo disponíveis na postagem do episódio. Então, se você escrever 4 de 15 no Google, por exemplo, você vai achar nossa página e aí lá fica a descrição do episódio, a postagem dos artigos, eu deixo os links para as referências, para você achar eles nos periódicos, tudo bonitinho, tá? Um abraço aí também para os nossos ouvintes que nos divulgaram lá no Instagram. Vocês ajudam a gente bastante divulgando no Instagram. Então, um abraço aí para o Gustavo Rosa, pro Mamoro Personal, pessoal lá da Educação Física SA, professor Marcelo, Marcos Agostinho, podcast lá, Rádio Karatê, do Pinto San Sensei, meu amigo lá do Japão, professor de Karatê, Karateka ali raiz, que vive o Karatê no Japão, que tem um podcast muito legal, que eu recomendo vocês ouvirem também. Então, valeu, pessoal, por compartilhar aí o nosso conteúdo. E lembrando que você também pode ajudar a gente. Tem um trocadinho sobrando, você pode ajudar a gente nos programas de patronato, no Padrim lá, no Apoia-se. Então procura lá 4 de 15 e Apoia-se, que você vai conseguir achar formas de dar um trocadinho para ajudar a gente a manter o nosso projeto aí, pagar as despesas que a gente tem na produção desse conteúdo. Outro recado, não se esqueçam que eu tenho uma plataforma para personal trainer. Então, se você trabalha com personal e quer uma plataforma para se atualizar constantemente, tem a minha plataforma que eu criei esse ano, ela se chama Personal Trainer Class. Você pode escrever ou clicar no link da postagem. Eu vou colocando aulas, toda semana pelo menos uma aula nova eu coloco sobre algum módulo. Já tem um módulo de como calcular a hora-aula para Personal Trainer completo. Eu estou colocando aulas de um módulo de fisiologia, vou colocar lá um curso de fisiologia completo. Eu vou discutindo artigos, a gente tem encontros de grupos de estudo, onde nossos integrantes lá vão apresentar algum artigo, a gente vai fazer alguma discussão com temas voltados sempre para a prática de personal trainer, então tá bem legal. E aí a gente tem um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram. Se você tiver interessado, fala comigo aqui em particular, que vai ser um prazer ter você lá. Agora,
este episódio aqui, vocês vão ver o Dr. Alexandre falar de um meeting que vai ter, um encontro que vai ter sobre odontologia do esporte. Então quero reforçar esse convite aqui. É o 4º meeting de odontologia do esporte de 2023. Ele vai acontecer do dia 27 a 28 de outubro. Então no final desse mês aqui, eles vai estar acontecendo lá em São Paulo. Eles vão falar sobre respiração, sobre protetor bucal, protetor facial digital, sobre sono e rendimento esportivo, isso é muito interessante, medicina esportiva, postura, doping, então vai ter muita coisa interessante, então não perca esse evento aí. Vai ser do dia 27 a 28 de outubro, eu vou deixar também o link na descrição aqui desse episódio para vocês fazerem as inscrições, certo? E para terminar, este mês aqui está fervendo de atividades. A Daisy, ela tá organizando junto com a Associação Nacional de Personal Trainers, em parceria ali, em apoio do CREF do 4 de 15, olha só que legal, como nós estamos chiques agora, um evento online totalmente digital, multidisciplinar, que se chama Exercício Físico para Todos. Então vocês vão ter várias palestras, vai começar 8 horas da manhã e termina meio-dia. Então são mini palestras que vão falar sobre a parte de treinamento, vão falar sobre nutrição, fisioterapia, vai ter profissional de enfermagem, então é um evento muito interessante com pessoas muito legais. Tem a Janaína que já gravou com a gente, que é uma nutricionista maravilhosa, tem a Carla Gregon, Gisele Freire, tem muitos profissionais legais. Então não perca, um evento gratuito, online, você assiste aí do conforto da tua casa, 20 minutinhos cada palestra e aí vai ter alguma interação. E o mais legal de tudo, nós vamos trabalhar para transformar esse evento em podcast depois. Então, se você perdeu o evento, você pode ouvir ele depois. Nós vamos soltar aqui um especial aqui no feed com todas as palestras para quem perdeu, tá? Mas se você estiver assistindo ao vivo, tem o lance da interação, né? O network ali. Então, acho legal vocês participarem também do evento, né? No dia 29 de outubro, agora no finalzinho do mês, certo? Então, espero vocês todos lá. Então, hoje teve bastante recado, todo mundo convidado para tudo e vamos para o episódio. Então, para começar aqui, para quem não lembra do Duda de 9 anos atrás, que já mudou muito, Dudinha, fala um pouquinho aí. Quem é você, sua formação, no que você está trabalhando atualmente, quais são aí seus estudos? Me chamo Eduardo Gonçalves, me chamo de Duda mesmo. Eu sou cirurgião dentista, formado esse ano passado, 23, né? Esse ano faz 20 anos que eu estou formado em odontologia, sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial, especialista em implantodontia, atendo muitos pacientes com trauma esportivo. Além disso, estou, como professor do curso de especialização em cirurgia bucomaxilofacial pela Universidade Metropolitana de Santos. E tenho o meu consultório aqui na Praia Grande. É isso aí. Prime. Prime Odontologia e Saúde. Muito bom, muito bom. Doutor Alexandre, fala aí um pouquinho da tua história, se apresenta aí para os nossos ouvintes, o que você trabalha, quais são seus interesses aí, como que é um pouquinho da tua rotina. Bom, olá pessoal, meu nome é Alexandre Barberino, olá Yuri, olá Duda. Olá. Bom, eu trabalho com odontologia do esporte já há muitos anos, mais de 30 anos, né? Sou professor coordenador de curso de especialização em odontologia do esporte da Associação Brasileira de Odontologia, vice-presidente também de uma sociedade, a Sociedade Brasileira de Odontologia do Exercício e do Esporte. Lá eu sou um dos pioneiros também, fundador dessa sociedade brasileira. E fiz a pós-graduação e mestrado na USP nessa área de esporte. Sou endodontista de formação, mas através do traumatismo dentário dentro da endodontia, eu comecei a trabalhar na prevenção e dentro da odontologia do esporte. Hoje eu atuo dentro de uma empresa, essa empresa chama-se Efesto, é uma startup, que é uma incubadora da Eretz Bio, do Albert Einstein, onde a gente faz pesquisa da parte de 3D, da parte técnica e inovadora dentro dessa parte de odontologia. A minha especialidade são protetores bucais, que eu fiz minha tese de mestrado pela USP
com protetores bucais e agora estou fazendo essa consultoria técnica dentro dessa empresa das máscaras faciais após os traumatismos. Né? Fiz algumas máscaras, depois do andar aí do programa, eu vou passar que eu fiz algumas máscaras da parte do Palmeiras, né? E alguns times de futebol, né? Eu tenho o Instituto também, que é o Instituto Barberini, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa, e ensina toda essa parte de odontologia do esporte. Né? Então, eu fui um dos pioneiros nessa área. Pioneiro nas associações, pioneiros em ministrar aulas de atualização, aulas de especialização, né? E eu tô aqui para contribuir. Muito bom. Doutor Alexandre, o senhor lembra qual momento, assim, na tua carreira, se aconteceu alguma coisa, mas como que tua carreira começou a desviar em direção a trabalhar com o esporte? Você teve algum contato com alguém, uma necessidade de um atleta? Na verdade, assim, eu trabalhava, já era monitor dentro da universidade, eu fui aluno da Universidade Cidade de São Paulo, né, Unicid, e fica no Tatuapé. E lá eu comecei a trabalhar com endodontia. E dentro da endodontia você tem o traumatismo dentário, né? Como existiam alguns professores que ficavam dentro das cadeiras com as aulas, né? Eu comecei a militar nessa área de traumatismo dentário e gostava, né? Só que eu fui perceber que quando existiam esses traumatismos, eles já eram tardios, né? Então, o traumatismo dentário, ele tem um limite de hora. Para você, por exemplo, reimplantar um dente, colocar um dente em posição, ou você fazer um tratamento, se você fizer o mais rápido possível, que a gente chama de golden hour, né? Que é a hora de ouro, onde você tem que reimplantar aquele dente, quanto mais rápido, o prognóstico é muito melhor. E eu via que nós tínhamos muito o tratamento em si, só tratamento, e não se falava em prevenção do trauma. Então nós temos um livro do Andreasen, que é um dos nossos, assim, um dos professores dessa parte de traumatismo dentário, um dos mais importantes, né? O livro dele é um livro grosso, um livro grande, e só tinha um capítulo, que era o capítulo 15, que era o capítulo de prevenção do trauma, com 20 páginas. Nossa. Eu achei que ali, né, eu deveria entrar com o traumatismo dentário. E comecei a colocar dentro das minhas aulas traumatismo dentário e a prevenção do trauma. E aí eu conheci duas pessoas que eram numa palestra minha dentro de um congresso, que me procuraram e falaram: poxa, que interessante a sua aula, né? Por que a gente não monta uma associação falando sobre essa parte de prevenção do traumatismo? Né? E eu lembro que um deles falou: olha, e lá nos Estados Unidos já tem uma associação nos Estados Unidos que trabalha com odontologia do esporte. Eu falei: nossa, é isso mesmo? É odontologia do esporte. Que época mais ou menos que era? Aí isso foi em 1988, 89. Nossa! Eu era uma criança ainda. Era criança ainda. Tinha 8 anos. Aí nós conversamos muito. Eu já estava quase como professor já da universidade. E aí em 99, quando eu já era professor da universidade, nós nos reunimos, montamos a primeira Associação Brasileira de Odontologia, que na época era desportiva, trabalhava com o desporto, né? Que muita gente não sabe, né? Você deve conhecer, que você é professor, Yuri, de educação física, existe o desporto e o esporte, né? Sim, sim. Então o desporto já engloba tudo, e o esporte já é mais específico, né? Então, naquela época nós colocamos a odontologia do esporte. E aí foi caminhando, fizemos os primeiros cursos de imersão, né? Depois cursos de atualização, e aí começamos a pleitear a odontologia do esporte como especialidade.
E aí foi caminhando, e hoje em dia já é uma especialidade desde 2015, né? Foi uma luta para a gente conseguir, mas graças a Deus nós conseguimos através da Assembleia Nacional das Especialidades, com unanimidade, a odontologia do esporte hoje é especialidade. E uma coisa que eu tava imaginando, assim, você deve ter encontrado bastante dificuldade no começo para convencer as equipes esportivas. Isso existia mesmo? Porque eu penso assim, hoje em dia, né, não sei se o pessoal ainda tem tanta clareza da importância disso, eu acho que antigamente ia ser mais difícil ainda, né? Era difícil, era muito difícil, inclusive lá na USP. Quando eu ministrava aula na USP, eu passava pelos corredores, né? E aí eu era alvo de chacota, né? O pessoal falava, olha aí o dentista do esporte aí. E aí falava, mesmo? Aí falava assim, o que é dentista do esporte? É dentista que pratica esporte? E dava risada, né? E hoje essas mesmas pessoas me chamam para ministrar palestra, para dar aula para eles, por favor, dá para você vir aqui falar um pouco sobre a odontologia do esporte, sua especialidade, né? Mundo Então gira, né? Muda, gira, né? Muda muitas voltas. Muitas voltas. E aí era muito complicado, né? E complicado também para não assim com os atletas, mas nos clubes, nas federações, nas confederações. Porque os atletas, eles têm a noção que é muito importante. Nós reuníamos os atletas e pedíamos a opinião deles. O que você acha de um dentista dentro de um clube? Falar, nossa, isso é muito importante, porque aconteceu isso comigo, o outro, eu também tive um problema dentário que me tirou de uma competição. Poxa, então, tudo isso foi assim, nós fomos fazendo como se fosse uma pesquisa, né? E dentro dessa pesquisa nós verificamos também que havia a falta de um profissional dentro da equipe. Porque a equipe dentro de uma equipe esportiva, sempre você tem o médico do esporte, o fisioterapeuta, o fisiologista, o educador físico, bioquímico, biomédico, são vários tipos de profissões, né, que ficam por trás daquele atleta, que ficam dando suporte àquele atleta. E o dentista nunca aparecia. Aí eu falei, poxa, tá faltando a lacuna. E geralmente o médico atuava na nossa área, né? Então, às vezes você via no campo lá a pessoa com uma fratura dentária, o médico ia lá e fazia a função do dentista. Então aí a gente ficou meio chato, sabe? A gente fala, poxa, mas por que o médico tá atuando assim? E aí, até convencer os médicos também foi bem complicadinho, foi bem complicado. Eu tive que me colocar assim na altura, né? Porque o médico, ele acha que você não tem conhecimento, ele não tira a bola. Principalmente nessa área do esporte, né? Então eu comecei a fazer vários cursos, comecei a aprender a linguagem do nutricionista, a linguagem do educador físico, a linguagem do fisiologista. E aí, aprendendo isso, eu tinha como me expressar dentro da equipe. E isso foi ao longo dos anos, né? Então, a minha tese de mestrado na USP, né? Quando eu fiz o mestrado avaliando os protetores bucais, o rendimento físico dos atletas, né? Se ele atrapalhava na respiração, se ele atrapalhava no rendimento desse atleta. E aí eu fiz através de esteira, eu coloquei o pneumotacômetro, né? E coloquei esses atletas na esteira e avaliei alguns tipos de protetores. Protetor individualizado, feito pelo dentista, protetor que se compra em lojas de material esportivo e verificando se ele atrapalhava na respiração e no rendimento, né? Então, esse tipo de trabalho, eu precisei de fisiologistas, né? Graças a Deus, olha só, eu peguei 2 fisiologistas que me ajudaram muito, né? Um foi que era o médico do Palmeiras na época, o fisiologista, Valdo Zogaib, né? E o outro que era o médico do São Paulo, que também me ajudou muito, Turíbio Leite de Barros, né? Que é o Dr. Turíbio. Então, o Dr. Turíbio foi os dois que me ajudaram muito na minha tese de mestrado na USP. E aí, a partir disso, eu comecei a ficar dentro da universidade, da Unifesp.
né, que é a Universidade Federal de São Paulo. Até eu vou contar uma história para vocês, acho que é interessante, que eu fui professor de endodontia da Universidade Cidade de São Paulo, e numa dessas andanças minhas eu acabei indo pedir para uma professora da Educação Física lá da USP, né? Maria Augusta Kiss, não sei se você conhece, a doutora Maria Augusta Kiss, é uma professora da universidade, e aí eu fui me apresentar porque eu queria fazer toda minha parte de exames dos atletas na USP, né? Aí ela chegou para mim, você que é professor Barberini lá da universidade? Eu falei, eu sou assim. Então você que deixou minha filha de DP? Ai, cara. Falei, como? Colocou na parede. Eu falei, não deixei ninguém de DP, a senhora é professora, a senhora sabe que eu sou professor, você é professora, né? E a sua filha acabou ficando por ela mesma, né? Nós temos ali uma pontuação e ela não conseguiu a pontuação não tirou as notas que deveria tirar e ela ficou, bom, ali eu já vi que eu não tinha esperança de fazer a minha tese de mestrado ali na Universidade de São Paulo. E no fim, aí eu fui parar dentro da Unifesp, e dentro da Unifesp, aí para mim foi ótimo, porque acabei ficando como professor preceptor da universidade lá da Unifesp, né? E fiz um trabalho muito bacana dentro do Centro de Traumatologia do Esporte, era o CET, dentro da Unifesp por alguns anos. Isso foi muito bom para mim. Então, me fechou uma porta, abriram várias portas. É assim que acontece, né? Uma DP te fechou uma porta, mas te abriu várias. É verdade. Oi, Yuri. Oi. Eu sou prova viva aí, né, do trabalho do Alexandre, porque eu cheguei a fazer já 2 cursos, né, com ele, conheci ele nesses cursos que eu fiz, né, uns meetings, e fiquei um tempo lá na odontologia da Unifesp, né, na odontologia do esporte lá com eles. Fiquei pouco tempo, na verdade, né, Alexandre? Fiquei cerca de quase um ano, mas eu fiquei acompanhando lá, o trabalho deles, a seriedade, né, do trabalho do Alexandre, e, é um dos melhores que tem realmente no Brasil. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Já é obrigatório nas faculdades de odontologia, na grade, a odontologia do esporte ou não? Não, por enquanto a disciplina, né, de odontologia de esporte, ela era somente uma disciplina dentro de outras disciplinas, né? Então, ainda não é uma disciplina, só existem cursos de pós-graduação. Mas eu acredito que, por exemplo, na USP já tem uma, dentro da prótese bucomaxilo, existem algumas disciplinas maiores, né, que já chamam a gente para ministrar as aulas de odontologia do esporte. A nossa intenção é, através da Sociedade Brasileira, colocar a odontologia do esporte no currículo das universidades, né? Como matéria. Porque a especialidade já é, né? Então aí seria agregado no currículo das aulas lá dentro da universidade. E hoje no Brasil, quantos, sabe mais ou menos a média assim, de quantos especialistas tem? Em média uns 40 especialistas somente. No Brasil todo? É um campo muito vasto, né? Caramba! No Brasil todo, nós estamos começando agora. Eu mesmo dou curso de especialização na ABO e estamos fechando turma agora na São Leopoldo Mandic também. Então, assim, é o que eu bato na tecla, assim, da sociedade brasileira, dentro dos conselhos, né? É formar mais especialistas na área, né? Então, nós estamos no Oceano Azul, porque nós temos 40 atletas, 40 só profissionais especialistas, né? Então, a tendência é a gente gerar mais especialistas, né? Para a gente poder ter força também dentro da especialidade, né? Legal. Essa é uma dos meus sonhos, né? É formar muitos especialistas, né? Agora, eu fico contente que muitos estão trabalhando já em clubes, né? Em federações e alguns clubes de futebol. Isso é importante.
Eu vou deixar aqui os links, então, da Sociedade Brasileira de Odontologia do Exercício do Esporte, para quem tiver interesse já ir lá, conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Alexandre. E eu vou pedir para vocês só deixarem aí um contato de vocês, perfil de rede social, como vocês acharem melhor, para se algum ouvinte quiser entrar em contato. Bom, o meu no Instagram é dr.barberini, é um deles, né? E o outro é Instituto Barberini. São os dois do Instagram, né? E também tem um link interessante para vocês que é SBOE, né? É SBOEE, SBOE, oficial, e é da Sociedade Brasileira de Odontologia do Exercício e do Esporte. Esses bons links, né? É bacana também. Meu Instagram, né? DR Eduardo Gonçalves com um S, não S cedilha, né? É com S. Um S no meio, um S no fim. DR Eduardo Gonçalves. E do consultório Prévia Odontologia e Saúde. Boa, muito bom. Então vamos lá para o próximo bloco, onde nós vamos falar sobre a odontologia do esporte. Primeiro aqui, eu acho que vale a pena a gente começar definindo, né, o que é a odontologia do esporte. Não sei se tem uma forma de definir isso de maneira, quando é uma área bem ampla, mas se fosse fazer uma definição aí mais rápida, como vocês definiriam aí a odontologia do esporte? A odontologia do esporte, ela é uma especialidade que ela previne as lesões esportivas, né? Através de um tratamento, é um tratamento específico. Né? Além disso, ela é uma especialidade que ela tem as suas particularidades que atende à fisiologia do atleta e a modalidade que ele pratica, né? Então, ela previne, trata e reabilita e interfere na influência das doenças da cavidade bucal no desempenho do atleta. Então, por exemplo, se o atleta ele tem um problema na cavidade bucal, e esse problema pode interferir no desempenho dele, né? Tanto em atletas profissionais como amadores, né? Ou esportistas, né? Então, a finalidade mesmo é melhorar o rendimento esportivo e prevenir as lesões, considerando aí as particularidades fisiológicas de cada atleta e a modalidade que ele pratica, né? E ainda a gente tem que respeitar muito são as regras de cada esporte, né? Porque em cada esporte tem as regras e a gente tem que atuar dentro das regras, né? Então isso também é muito importante. Então essa é a prevenção, é tratar, reabilitar e assim prevenir as doenças da cavidade que pode causar um problema de desempenho desse atleta profissional e amador. É isso que é a odontologia do esporte. Eu deixei aqui, eu fiz uma enquete aqui para os nossos ouvintes mandarem algumas perguntas, né? Eu vou ir comentando no meio da pauta. O Emanuel Brito lá, que é o nosso ouvinte no grupo do Telegram, inclusive fez essa pergunta até, né? Quais as atribuições aí do profissional que trabalha com odontologia do esporte, mas acho que o senhor já explicou bem. E tem uma pergunta aqui do Ricardo Freza, que ele falou assim, se a odontologia do esporte também atua na parte da respiração, quando tem algum tipo de problema relacionado à cavidade bucal, né? Tem sim. Nós trabalhamos inclusive com ronco e apneia, né? Trabalhamos com a parte respiratória e também com a parte de sono, que também é dado sono e a parte respiratória. Então, nós temos uma área dentro da odontologia do esporte que utilizamos alguns tipos de placas, né? São placas que a gente chama placas otimizadoras. São placas inferiores que a gente utiliza na mandíbula desse atleta, que coloca essa mandíbula um pouco para frente, né?
e abre espaço para o atleta respirar melhor, né? Então esse tipo de placa é uma placa que alguns atletas, inclusive de futebol e levantamento de peso, atletas de outras modalidades esportivas usam bastante, né? São essas placas que facilitam a entrada de ar dentro da cavidade oral e assim essa melhora o desempenho esportivo, né? Então foi uma boa pergunta, porque existem alguns tipos de doenças, né, que acometem principalmente atletas de base, né, que é a síndrome do respirador bucal. Atletas da base, crianças, elas podem respirar mais pela boca do que pelo nariz. Isso causa alterações, inclusive físicas, nesses atletas, né? A secura da boca promove um problema de mais cáries, né? Porque você não tem a saliva ali na hora e ela protege os dentes, né? E a pessoa que respira mais pela boca do que pelo nariz, há um ressecamento dessa boca. E esse ressecamento ele pode causar alguns problemas sérios, né? Então, o respirador bucal, que é uma síndrome, né? Ela pode acometer até em adultos. Mas a nossa função como especialista é procurar nas categorias de base já, através de aparelhos e através de correção até da parte de otorrinolaringologia, né? Essa parte de respiração desse atleta. E corrigindo isso, o atleta ele tem um desempenho muito, muito melhor, né? Atletas, por exemplo, de categorias de base, às vezes você pega um rapaz ali que ele tá meio sonolento dentro da partida, e aí você fala, poxa, esse atleta ele é um atleta que não tem desempenho, não está vestindo a camisa, mas na verdade ele tem essa síndrome. E causa até sonolência no atleta. Então é muito importante estar fazendo uma avaliação específica do respirador bucal para evitar esse tipo de alteração. Aí, nas categorias de base, nós conseguimos já detectar isso e também corrigir isso a tempo dele chegar no profissional. A gente sabe que duas coisas muito importantes no esporte, né, é a alimentação e o sono, né? Você, como educador físico, você sempre me falou isso, né? Se não tiver uma alimentação boa, um sono bom, né, você não corre para frente. O bruxismo interfere muito também no sono, né, professor? Paciente bruxista, né, que arranja os dentes, né, dorme apertando os dentes, aquele paciente que não dorme bem durante a noite. Qualidade, né? do sono ruim, né, que você fala. Qualidade do sono ruim, acorda com dor de cabeça. Sabe aquela pessoa que sempre acorda com dor de cabeça, ali com dor de cabeça? Então, está totalmente relacionado à odontologia também, Entendi. né? Qualidade de sono tem muita relação com odontologia. Se eu estiver falando alguma coisa errada aí, professor, me corrige, tá? Não, você está totalmente certo. E inclusive quando eu de 99 até 2017, eu fui dentista do boxe, né? Da Seleção Brasileira de Boxe, né? E todos faziam lá no Instituto do Sono uma polissonografia. Nessa polissonografia, a gente verificava se esse atleta ele estava com alguma alteração no sono dele, alguma alteração que precisaria corrigir, né? Então, essa correção era feita através de uma noite dormindo dentro do instituto, e ali a gente colhia alguns resultados e aí verificava se ele tinha ronco, apneia do sono, né, que pode interferir também e podendo corrigir através de aparelhos que o próprio dentista também faz, né? São aparelhos para ronco e apneia. E hoje, nessa mesma startup que eu estou, né, dentro do Albert Einstein, nós temos uma empresa, não sei se eu posso até falar aqui, né? Pode. Chama Biologix, que é uma empresa, e lançou um aparelho que é como se fosse um oxímetro digital, e através do celular você tem uma polissonografia do tipo 4. Então você coloca esse tipo de aparelho no dedo, né? E coloca o celular do lado da sua cama, né? Ele vai pegar todas do seu ronco, a sua apneia, a sua dessaturação de oxigênio durante a noite inteira.
Quando Nossa, você que acorda, barato. você só aperta o botão e todos os dados já vão para a empresa, que já, através dos médicos lá que estão dentro da empresa, você já tem todo um laudo de polissonografia do tipo 4 pelo celular. Caramba, isso é muito legal, Então, meu. é muito bacana, é muito bacana. Esse daí é um da... Agora tem cursos para isso, né? Aham. E através disso existem muitos cursos agora dentro da odontologia do sono, né? Que é nossa parceira da odontologia do esporte e que a gente está fazendo vários trabalhos em conjunto com a odontologia do sono e a odontologia do esporte. Esse método aí é muito legal porque a pessoa dorme na própria casa dela, né? Não tem problema de estar no laboratório, né? Para quem já fez polissonografia, ele sabe como que é dormir fora de casa, né? Sim, sim. Você com todos os fios, você não pode se mexer. Então, você acaba... É meio complicado. Aham. Agora, a Biologix, ela teve essa ideia Muito e foi legal muito isso. feliz, né? Uhum. Que ela agora, você faz todo esse exame em casa. Só fazer através do celular, né? Quem não tem um celular hoje em dia, até 2, né? E aí você tem aquele celular, tem o tipo do aparelhinho que você coloca no dedo como se fosse oxímetro digital. Você passa uma fita e ele fica grudado no seu dedo ali e ele colhe todos os resultados em casa. Esse que é Muito importante, né? E a polissonografia, eu peço para alguns Aham. pacientes, né, aqui no consultório, eu peço com eletrodos na região temporal e macetérica, né, no músculo masseter, para poder identificar se o paciente tem bruxismo à noite, se ele movimenta, né, a musculatura da face durante a noite. Porque à noite a gente tem que relaxar. Então vai alguns eletrodos no masseter, no temporal, o paciente dorme, e aí esse eletrodo capta a ação Tipo uma muscular. anatomografia, né? Isso. Quando o paciente ele movimenta força, né? Porque quando você fecha a boca, você aperta os dentes com força, o masseter e o temporal eles estão em atividade, né? Que barato. Isso é muito bacana. Então tem pacientes que não sabem, né? Se tem, eu não tenho bruxismo noturno, né? De dia às vezes nem percebem, mas noturno tem. Então vamos fazer uma polissonografia com o eletrodo aí na região massetérica para ver se você não tem. Então é interessante, são exames muito interessantes que a gente pode usar realmente aí nos... E até vou aproveitar e puxar uma pergunta que estava mais para frente aqui. O outro ouvinte nosso, o Antônio, ele até perguntou quais os exames para poder identificar problemas futuros, né, que o especialista em odontologia do esporte pode fazer. Então tem até exame de sono, né, tem bem muito interessante. Só voltando um pouquinho sobre essa parte de Volk e apneia, tudo, né, que o dentista pode fazer tudo também. Nós temos também as eletromiografias de superfície, né, onde a gente faz todo o exame muscular também, em conjunto, né. Isso é muito importante porque, não sei se vocês sabem, o músculo mais forte e que carrega mais pressão do corpo inteiro é o masseter, é o músculo da mordida. Então, como o professor Duda falou, nós temos uma mordida muito, muito forte e pode acarretar até alguns problemas na articulação entre a cabeça e a mandíbula, que a gente chama de articulação temporomandibular. E alguma alteração nessa mandíbula pode causar até um problema sério de postura nesse atleta e gesto esportivo. Então, o que faz o dentista? Qual que é a avaliação e o diagnóstico e prevenção que o dentista tem que fazer? Então, como eu falei, existe a síndrome do respirador bucal, que é muito importante nas categorias de base. Nós também podemos estar avaliando a parte de ortodontia desse atleta para verificar se ele tem uma má oclusão. E esse tipo de má oclusão pode gerar uma má postura e um pior gesto esportivo para esse atleta. Ele vai gastar mais energia para fazer aquele movimento porque a boca está inserida no todo. E se você tem um problema na parte da articulação e também ortodôntica, isso vai influenciar no corpo inteiro, né? Então esse é um problema sério. Um problema também muito sério, foco de infecção, que a gente fala, né?
são as periapopatias, né? Problemas de canal e de lesão de um dente que por alguma cárie, ele foi comprometido o canal e ele tem uma infecção desse canal. Isso pode gerar também, através dessas toxinas que vão para a corrente sanguínea, pode agravar algum tipo de lesão que ele tem, até lesão cardíaca, né? A má higiene oral também, né? A má higiene oral, então, o que o dentista faz? Ele tem que fazer uma avaliação para ver se esse atleta está com problema de higiene, né? E uma simples higiene pode gerar uma cárie e, às vezes, tirar algum atleta de uma competição, com dor, com sensibilidade dentinária, né? A pessoa não tem sensibilidade dentinária, não come direito, às vezes, né? Então, existe esse problema, né? As cáries, por exemplo, cáries interproximais, né, entre os dentes, e esse tipo de cárie pode comprometer a saúde do dente, e ele pode levar, por exemplo, um soco numa luta, ou se não uma cotovelada no futebol, e você tem mais riscos desse atleta ter uma lesão dentária, um traumatismo dentário, por causa desse tipo de cárie interproximal. O dente fica fragilizado com cárie. Né? Entendi. Existem algumas coisas também de anomalias radiculares, isso eu acho importante falar. No box nós fizemos uma pesquisa dos dentes inclusos, os dentes, os terceiros molares, o dente do siso incluso, ele pode gerar uma fragilidade na mandíbula. Então, quando essa raiz está numa posição anômala dentro da mandíbula, isso o Duda pode falar também e pode estar complementando ou discordando, não sei, Duda. Mas o que a gente faz no boxe, por exemplo? O cadete, que é a categoria de base do boxe, nós fazemos a germectomia desse menino. Já retiramos o germe do dente do siso, né? Porque nós percebemos que o dente do siso, em posição incorreta, intraóssea, ele pode gerar uma linha de fratura, né? E essa linha de fratura, entendi, com o tempo, ele pode levar uma pancada muito forte na mandíbula. Um atleta de ponta, do boxe, um kickboxing, muay thai, né? Ele recebe uma pancada muito forte, ele acaba tendo naquela posição de estar o dente naquela posição incorreta, causa uma linha de fratura naquela posição. Deixa eu fazer uma pergunta de orelha aqui. O dente incluso, então, é como o siso que não nasceu e está posicionado errado dentro do osso. Isso, entendi. Dentro do osso, isso mesmo, Na verdade, é assim, o dente incluso, ele forma uma zona de fragilidade, né? Então, a gente pensa assim, ali onde está o dente, poderia ter osso, entendeu? Só que tem dente, né? Então, quando você sofre um impacto, seja ele um trauma esportivo ou qualquer trauma, geralmente eu tendo muito aqui no hospital acidente, né? Briga ou acidente de moto. E quando o paciente em queixo, no chão, enfim, toma uma pancada ali na região de mento ou região posterior de mandíbula, a fratura sempre ocorre onde tem um elemento incluso, né? Que forma realmente uma zona de fragilidade. Né? A gente fala que tem um dente no traço da fratura. Né? Então a gente tem que fazer a osteossíntese da fratura e remover aquele dente de dentro. Né? Porque ele pode depois também formar um foco infeccioso ali, né? Tá. Então a extração dos dentes inclusos, né? O dente do siso principalmente, é muito, muito importante mesmo, não só para os atletas, né? Mas para todas as pessoas, né? Porque você não sabe, a qualquer momento você pode sofrer uma pancada na boca. Tá? Imagina um atleta, um lutador de boxe, um atleta de alto rendimento, né? Sofrer uma pancada ali, a probabilidade de fraturar a mandíbula é muito grande. Meu, quanta coisa que é atribuição aí do dentista do esporte que nunca nem pararia pra pensar. Você, removendo esses dentes do siso, vai formar osso na região. Entendi. Você tem um aumento na quantidade de tecido ósseo ali e ele repõe lá o lugar onde estava o dente. Isso, a zona de a mandíbula ela se torna mais forte, né? Porque vai ter mais osso na região. Nós fizemos um trabalho, Duda, em 2006, que foi para o Congresso de Traumatologia, um dos primeiros congressos lá no Rio de Janeiro. Nós fizemos trabalho
de avaliação dos atletas da Seleção Brasileira de Boxe, durante um período, né? E nós verificamos que os atletas tinham 25% a mais de chance, alguns atletas, de ter fratura de mandíbula, porque eles estavam com o terceiro molar incluso em posição incorreta. Então isso a gente já tem que diagnosticar bem antes. Um dos agravantes também do dente do siso é a pericoronarite, que é uma inflamação da parte de uma cápsula que recobre o dente do siso quando ele está nascendo. Então, nas categorias de base, por exemplo, sub-17, sub-20, que são os atletas que já estão, o dente do siso começa a apontar, alguns atletas nós temos uns casos, assim, muitos casos de pericoronarite, que é essa inflamação daquela pele que recobre o dente, entendeu? Então isso é muito ruim, porque pode tirar o atleta de competição, né? Como já tirou alguns atletas de competição por causa desse tipo de alteração mesmo, dessa pele que recobre o dente, entra ali alimento naquela pele, embaixo daquela pele em cima do dente, e aí aquilo pode inchar, leva a uma infecção, uma inflamação, e aí esse atleta pode ficar fora de alguma competição. Uma coisa muito importante associada a isso é a bolsa periodontal, é os problemas de gengiva. Os problemas de gengiva, hoje a gente tem trabalhos científicos que mostram que problemas de gengiva, problemas periodontais, que a gente chama, eles podem levar a doenças na musculatura. Caramba! Porque a inflamação da periodontal, ela não se instala só ali. Ela pode instalar em alguns músculos. E esses músculos podem romper durante um trabalho muito mais sério, um trabalho mais forte. Então a pessoa tem um trabalho mais forte. Ela está associada ao problema periodontal e hoje a gente trabalha nessa linha. Tem alguns pesquisadores de odontologia do esporte que já trabalham nessa linha de avaliar em ratos mesmo, alterações da musculatura do rato com doença periodontal, com doença de gengiva. Caramba! Deve ter alguma sinalização, né, de aumentar o estado inflamatório, citocina, né? Isso vai pro corpo mesmo, todo, né? É isso mesmo, é nessa linha mesmo. Tem uma outra coisa também que é muito importante, Yuri, que a gente... É engraçado, né? A falta de dente na boca, tá? Principalmente na região posterior de mandíbula ali, na região anterior também, mas pode causar uma atrofia óssea, uma atrofia mandibular. E a atrofia mandibular também gera uma zona de fragilidade, né? A mandíbula se torna mais frágil para qualquer impacto. Então, o paciente que não utiliza a parte posterior da mandíbula, por exemplo, para mastigar, essa mandíbula aos poucos vai atrofiando, vai ficando mais fina, né? Mais fina, mais curta. O impacto da mastigação é um estímulo para a saúde dos ossos ali, para manter a densidade e tudo. Sim, você pensa que é a mesma coisa uma pessoa que não utiliza as pernas. Você pega um paraplégico, vai atrofiar as pernas dele, certo? A boca é a mesma coisa. Caramba. Se o paciente não tem osso, não tem dente, por exemplo, na região da mandíbula, ele não mastiga direito, enfim, vai atrofiar aquela mandíbula, entendeu? Entendi. E aí se torna também frágil. Então, qualquer impacto pode fraturar. Então, é muito importante também o atleta de alto rendimento ficar esperto com isso, né? De ter ali todos os dentes, né? Porque, querendo ou não, a saúde começa a realmente... E uma das coisas também interessantes nessa parte de atrofia também são as raízes residuais e os corpos estranhos, né? O Duda deve saber que, por exemplo, atletas que têm raiz residual também pode gerar uma infecção, uma inflamação, uma área de fragilidade, né? Alguns corpos estranhos também, algumas coisas que um cisto, um granuloma que se localiza na mandíbula e que ele fica uma perda óssea naquela região e pode haver um problema muito sério de fratura naquela região também. Uma das coisas mais importantes que eu já vi no boxe também foi problemas de microcistos na ATM desses atletas, da cabeça, do côndilo da mandíbula. De tantos traumas que eles sofrem com o tempo,
causam microabscessos dentro daquela mandíbula. Então são como se fossem microcistos dentro daquela mandíbula, causando também fragilidade. E do nada, às vezes, um atleta pode levar um soco, um chute ou uma cotovelada e aquilo romper por fragilidade mesmo, né? Pela fragilidade de um estresse que o osso sofreu. Mesma coisa que o estresse que você sofre, por exemplo, no caso do Anderson Silva, estresse constante naquele osso, uma hora ele rompe e rompe feio. Na mandíbula isso pode acontecer também. Não sei se eu tô certo, Duda. Não, acho que deve ser isso aí mesmo. Ô, professor, a gente pode falar então que a odontologia esportiva ela é uma área multidisciplinar, né? É totalmente. Porque envolve tanto a parte de periodontia, a endodontia, a cirurgia, enfim, né? Tem tudo, né? Desde a endodontia, passando pela gengiva, passando pela parte óssea, pela cirurgia, pela postura, pelos problemas odontológicos de má postura de oclusão. Então, o aparelho é muito importante. Agora, selecionar o aparelho ortodôntico também é importante. Porque atletas que usam o aparelho fixo na luta não é o ideal, você entendeu? Então, hoje em dia, a gente prega muito isso, né? Verifica o esporte que esse atleta está praticando e não vai se colocar um aparelho ortodôntico que tenha um aparelho fixo no atleta que faz lutas e artes marciais, né? Aí ele vai levar, se não estiver usando um protetor adequado, que existe protetores em cima de aparelho ortodôntico, se ele não estiver utilizando, ele vai ter casos muito graves de lesão. Ah, também tem essa, né? Já tem algum estudo com os alinhadores ortodônticos, assim? Eu mesmo fiz um estudo em 2002, não de alinhador, né? Mas estudo dos tipos de lesões orofaciais desses atletas, né? E muitos atletas, eles têm lacerações inicialmente, cerca de 60%, 70% são lacerações, né? Quer dizer, cortes no lábio, cortes na boca, na bochecha, na língua, né? E também tem a parte dentária, né? Então aí a avulsão de dente, quebra de fratura de dentes, isso daí também tem cerca de 15% a 20%, gerando as duas, em média, uns 30% a 40% de lesões de lábio, lesões lacerantes e também lesões de dente. E a nossa, assim, no caso do futebol, nós pegamos, assim, principalmente em goleiros, não sei se uma casuística muito grande de fratura de mandíbula mesmo. Hoje em dia, o goleiro, por exemplo, do futebol mesmo, o goleiro profissional, ele se expõe muito, né? Antigamente, o goleiro ele não se expunha muito, porque ele não saía com os pés. Não sei se vocês têm ideia que hoje o goleiro ele sai mais com os pés e ele defende com os pés. Ele virou um goleiro de futebol de salão, ou futsal. Entendeu? Entendi. O goleiro de futsal, ele não defende com os pés e as mãos. E ele tem muita chance de levar uma bolada muito mais séria. Eles vão pro pé do adversário e para pegar a bola, que isso também modificou muito. Então a exposição desse atleta, do goleiro, é muito grande. Nós temos ali uma casuística muito grande de goleiros com fratura de mandíbula. É impressionante. Deixa eu só falar um negócio que eu falei de alinhador ortodôntico, mas acho que muita gente não sabe o que é alinhador, que são aqueles aparelhos que parecem uma placa, sabe? Aqui a gente vai falar marca. Aqui, né? Tá, uma plaquinha. São aparelhos... Eu tava achando que alinhador era o aparelho, aquele ferrinho lá. Não, alinhador são aquele aparelho que não usa bracket. Então, eles têm os nomes específicos, né? Invisalign, Clearline, né? São vários tipos, né? Nós temos alguns trabalhos, né? Só voltando para a sua pergunta, professor, alguns trabalhos que mostram que é muito importante você utilizar o Invisalign e utilizar esses alinhadores e não utilizar o aparelho fixo, né?
os brackets, né? Aqueles fios ortodônticos, né? Que aquilo pode se deslocar, eles entram até do lábio, eles perfuram. Aqueles fios, eles deslocam e acabam perfurando a bochecha, acabam perfurando a gengiva, né? Muito complicado. Eu já peguei vários casos, né? Inclusive, eu trabalhei durante 6 anos no Red Bull Brasil, que hoje é o Red Bull Bragantino, né? Eu peguei vários atletas da categoria de base que usavam o aparelho, alguns teve que colocar o protetor, né? Mas até colocar o protetor e convencer os médicos que a gente teria que colocar os protetores, né? Ocorreram vários acidentes com o aparelho, vários. Inclusive, não atletas até de outros clubes, né? Eu me lembro que eu fui chamado lá no gramado, tínhamos um evento lá, tipo amistoso do Santos com o Red Bull Brasil, né? Categoria de base, até 23 anos. E um dos atletas, que era o Ourinho, que é o atleta do Santos na época, ele levou um chute do atleta nosso, que era um atleta chamado Mosquito. E aí esse atleta, ele foi com muita força no golpe e acabou lesionando, né? E esse bracket acabou dilacerando toda a gengiva desse atleta. E aí nós tivemos que levá-lo lá para o departamento médico de saúde e performance. E lá nós tínhamos um consultório lá e acabou tratando esse atleta imediatamente no clube, né? Dentro do clube. Então, uma das funções do dentista também é acompanhar treinos e jogos, né? E também fazer parte dentro de um evento esportivo, parte de todos os profissionais que estão ali próximo ao atleta, né? Então, isso pode acontecer alguma lesão bucal, né? Como acontece muito, e você tem que ter, além do médico, você tem que ter os paramédicos e também tem que ter o dentista dentro dos eventos esportivos. É uma linha também dentro da sociedade brasileira, a obrigatoriedade do dentista dentro do evento esportivo. Isso eu pratiquei muito, muito. Eu fiz vários eventos esportivos, vários. E a gente acaba melhorando muito a situação do traumatismo, como eu te falei, que é um traumatismo que poderia gerar um tempo muito grande para a gente fazer o atendimento desse atleta. Nós fizemos rapidamente ali durante o evento mesmo. Fazer 2 perguntas aqui, você pode responder bem rápido, que a gente recebeu também de ouvintes. É a Deise Mota aí, que é nossa parceira aí do Ciência do Exercício. Ela fez uma pergunta muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar. Vocês já viram alguma pesquisa, alguma coisa no sentido que o exercício pode prevenir doenças bucais? Eu acredito que sim, porque você tem uma saúde melhor, a saúde do exercício ela é muito importante, até para a parte de, vamos dizer, de saúde do organismo como um todo. E a boca, como eu falei, ela faz parte do corpo, entendeu? A gente não pode separar a cabeça do resto do corpo, né? Às vezes tem atletas que vão lá, né? E falam assim, doutor, mas eu jogo muito bem, eu tenho os dentes assim, mas eu estou bom. Eu falo assim, até você ter algum problema que pode te causar um problema sério e você vai ter alguns problemas daqui para frente, se você não tratar os dentes, né? Então eu já peguei alguns atletas que têm problema muito sério de dentição, atletas famosos e atletas de clube de categoria A, clube B, né? Então são atletas do futebol, por exemplo, que estão em clubes grandes, né? Que não se sente à vontade de tratar o dente, né? Eu peguei alguns atletas que não fogem do dentista. E a gente tem que chegar para o técnico e falar, olha, vai lá e pega ele e obriga ele a vir tratar. Uma das coisas... Parece criança, não, né? Parece mesmo, mas já existe. E a odontologia do esporte é tão bacana que a gente, por exemplo, se você está no consultório, às vezes a pessoa não vai tratar o dente. Agora, quando você está dentro de um clube, que você é dentista do clube, você vai lá e fala pro técnico, obriga ele a vir. Agora que eu quero ver ele. E aí ele vai ter que vir, senão ele não joga. Entendeu? Então é complicado. Mas eu acho que a parte de exercício é muito importante para tudo, né? Até para a boca, para tudo. Sim. É o organismo como um todo, né?
Agora, eu sempre falo, né? Não sei se você concorda comigo, que o atleta de alto rendimento nem sempre ele é saudável. Muita gente acha, nosso ouvinte, ele pode pensar assim, poxa, um atleta olímpico, né? Aquele que ganhou a medalha, ele é um atleta que é o melhor da raça. Não é? Ele não tem doença... O bastião da saúde, ele tem saúde de ferro. Mas às vezes não. Por quê? Porque ele está tentando se superar. E nessa superação dele, ele pode ter alguns problemas graves, né? Inclusive consumir drogas que fazem com ele que ele consome droga. Uma das coisas importantes também dentro da odontologia do esporte que nós não relatamos é o doping positivo, né? Você tem medicamentos dentro da odontologia que pode causar doping positivo ao atleta. Ah, tá. Então, uma das particularidades do dentista do esporte é evitar o doping e não consumir e saber administrar medicamentos que não causem doping positivo ao atleta. Isso é muito importante. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente conversa com o especialista, né? E cada medicamento que é lançado, tem lá o ADA, que é a entidade que controla tudo isso, né? Então ela tem uma lista. E essa lista ela é gerada todo ano, e às vezes uma droga, por exemplo, a cafeína, ela já entrou dentro como consumo proibido pela WADA, e tem ano que ela não é. Cafeína eu acompanho, porque eu estudei cafeína no meu mestrado, né? Ela entrou e saiu várias vezes já. Depois ela sai, depois ela entra de novo. Então aí você tem que estar sempre consultando aquelas medicações, né? Por exemplo, a Neosaldina. Quem não usou a Neosaldina? E ela tem um estimulante que causa doping positivo. Então, às vezes, você vai administrar uma substância para o atleta que fez uma cirurgia, alguma coisa. Ele vai jogar e ele vai fazer o exame antidoping, e você pode estar dopando esse atleta sem saber. Sem saber. Até isso o doutorista do esporte tem que saber, Não, né? qualquer dentista, na verdade, né? Porque se eu sou dentista e recebo um atleta... Por isso que na ficha do dentista, se tiver algum dentista aqui escutando podcast... Ele pode associar na sua ficha de anamnese, você é atleta de alto rendimento, você pratica algum campeonato onde você vai sofrer, você vai ter que fazer exame antidopagem? Se sim, quais as drogas que você consome? E aí, quais as drogas que eu vou administrar nesse atleta para saber se eu estou gerando um doping positivo nesse atleta através de medicação. Isso é muito importante. Entendi. Isso é uma das coisas mais importantes também. Uma curiosidade, tá? No MMA, existe um profissional chamado Cutman. Hoje no boxe também existe. O Cutman é aquele profissional que, quando termina o round, ele vai lá, coloca o gelo, passa vaselina, coloca o tamponamento do atleta, sabe? Não é aquele que mete o cotonete na testa do cara quando ele tá com corte? É isso mesmo. O cotonete dentro da ferida. A maioria desses Cutmans são dentistas. Sério? São dentistas. Sim, são dentistas. Né? O que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar nos eventos esportivos, né, os Cutmans, que eram aquelas pessoas que ficavam ali, aquele ferrinho que eles colocam, né, no rosto para baixar o edema desse atleta, o nome dele chama Acewell. O Acewell, quando ele coloca, ele é como se fosse... Olha que interessante. Antigamente, a minha avó, quando a gente machucava ou quando feria, ela pegava uma colher, esfriava a colher, colocava a colher no rosto. E aquilo, o edema... minha mãe fazia isso também. O edema diminuía, né? E diminuía. Porque, então o que acontece? A temperatura. Né? Então, o Cutman, ele usa desse artifício com um aparato de metal, ele coloca no gelo, e aí ele vai na região ali e diminui o edema. Isso é importante até para desclassificação. Né? Isso eu já Ele reparei. é muito importante para desclassificar o atleta, né?
E aí, os cutmans que existiam na época, geralmente eles não eram nem paramédicos. Eles não tinham nem estudo, eles não tinham também a noção de biossegurança. Por exemplo, eles não esterilizavam o material. Eles utilizavam uma luva do começo ao fim do evento. Nossa. São coisas assim muito, vou dizer, graves, né? Porque ele podia estar contaminando um atleta com o outro, utilizando uma luva só. E faziam aquilo assim, sem estudo nenhum. Aí o dentista, como é curioso e pesquisador, ele começou a pesquisar esse lado e começou a colocar toda aquela biossegurança que tem a parte nossa, que nós temos dentro do consultório, nos cutmans. Então aí começou a se formar um grupo de dentistas cutmans. E hoje esse é o profissional cutman, né? Eu juro que eu não sabia. E é interessante, como eu vivi no MMA, vivi no boxe, eu tive que fazer vários cursos, né? Um desses cursos eu fiz, que é o curso de cutman, o melhor cutman nacional, e fiz também com o maior juiz lateral de MMA que existia, que é o Mário Yamazaki. Eu fiz curso com o Mário Yamazaki de MMA e eu sou juiz lateral de MMA. Por exemplo, se faltar alguém dentro do evento, até alguém é juiz lateral de MMA, aquele que dá a pontuação, eu posso levantar a mão, mostrar meu documento que eu sou juiz lateral de MMA. Então, você saber a regra da modalidade que você está inserido é muito importante. O essencial, você entendeu? Não adianta você ser um excelente dentista e não conhecer a regra, aquele esporte que você está inserido. É muito complicado isso, você não vai conseguir. Existem regras específicas. Para quem acompanha MMA aí, o Mário Yamazaki, acho que talvez é um dos os árbitros mais famosos, né, do UFC, né, aquele japonês. Isso mesmo. O Mário Yamazaki, sim, a gente tem que também fazer o curso com os melhores, né, eu acredito assim. E ele era o melhor que tinha na época e eu fiz com ele. E o melhor cutman que existe é o italiano chamado Cazzoni, né? E esse ele veio para o Brasil, a gente fez o curso com ele também. Então são cursos que a gente tem que fazer para você ser um bom dentista, né? Dentista do esporte, né? Eu acho que essa é a função do dentista. Você vê quantas coisas que eu acho que a pessoa que entrou aqui agora no podcast nunca imaginou o que o dentista do esporte faz, né? E qual é a importância? Qual a importância do dentista? E vamos falar um pouquinho de prevenção. A gente tem aí os protetores bucais, né? E as máscaras faciais. Quando que a gente usa um? Quando que a gente usa outro? Ou usa os dois ao mesmo tempo? O que vocês falariam aí sobre isso? Eu fiz toda a minha tese de mestrado com protetores bucais, né? Desde o início. Praticamente eu que introduzi o protetor individualizado no Brasil, que não existia, né? Protetor sobre medida para o atleta. O atleta comprava os protetores, aquele skate morde, ou um protetor do tipo 1, que nem skate e nem morder, comprava em material esportivo, em lojas de material esportivo, até em camelô, né? Existem aqueles carrinhos que ficam na frente do estádio, né? Vendendo faixas, vendendo luvas, né? E aí vendiam lá o protetor bucal que não é individualizado, não é sob medida para o atleta, né? E aí eu acabei fazendo a minha tese de mestrado nessa linha, né, de protetores. Então os protetores são muito importantes. Eu acho que em qualquer modalidade de colisão, a gente não fala mais modalidade de contato, né? A gente fala modalidade de colisão agora, colisão. Então modalidades de colisão, que são aquelas modalidades de você ter muito acidente, né, orofacial, então é necessário. O problema é que nós temos os protetores bucais exigidos, onde a modalidade exige, e o atleta não pode entrar e praticar a modalidade dentro do evento esportivo se não estiver utilizando o protetor bucal, e existem aqueles recomendados, né? Então são alguns tipos de modalidade que a gente recomenda a utilização, né? Então não há necessidade. Por exemplo, o judô, se ele quiser usar, ele pode usar, mas se também não for praticar o judô
e não utilizar o protetor também está válido. Ou alguns utilizam ou não. O taekwondo é o contrário. O taekwondo ele é específico o protetor de ser da cor transparente. Então você não pode fazer um protetor de outro tipo a não ser um transparente. Mas por que tem essa questão da cor? É porque assim, na verdade, é uma seleção da regra da modalidade, né? Uma das regras, por exemplo, do boxe, isso daí por iniciativa nossa aqui do Brasil, foi não permitir o atleta utilizar protetores vermelhos, né? Ou similar, porque ele pode mascarar uma lesão bucal. E aí, por exemplo, porque os atletas com lesão bucal no boxe olímpico, por exemplo, né? Eles podem ser desclassificados, dependendo do tipo de lesão. E aí, o que acontece? O protetor dessa coloração, você acaba não verificando se ele esconde isso, né? Então, isso foi uma regra que foi colocada na AIBA, na Associação Internacional de Boxe Amador, e hoje o atleta não pode utilizar o protetor de vermelho ou similar. Então, essa é uma regra da modalidade do boxe olímpico, né? Não boxe profissional, é totalmente diferente. Né? Então, por exemplo, no futebol, eu procuro fazer protetores também transparentes, que não apareçam muito, né? Porque o atleta do futebol não gosta de ficar aparecendo com o protetor, então a gente faz transparente. Agora, atletas de modalidade de luta, eles gostam de aparecer com o protetor, então eles colocam o nome, colocam alguns verificados. Também tem essa? Customizam, né? Eu mesmo fiz um para um atleta desses atletas influencers, né? Que ele queria um de ostentação. E aí eu fiz um protetor pra ele com ouro dentro. Eu vi no teu Instagram, que tem umas marcas assim na vertical de ouro. Eu fiz com lâminas de ouro. Caramba. E aí o cara adorou, né? Eu teve 380 mil visualizações numa só postagem. Nossa. Então esse é um rapaz que tá na mídia aí, que ele é um atleta que lutam entre eles, né? Tipo o Anderson Nunes com o Popó, agora o Bambam vai lutar com o Popó, agora vai... Então eles estão fazendo esse tipo de luta, e aí ele me pediu, e aí eu fiz esse de ostentação. Esse de ouro. Barato, né? Outra coisa que a gente utiliza muito no esporte, né, que a gente também faz, são os grills, né? Os grills são aqueles aparatos que os atletas gostam muito, principalmente dos atletas do boxe, os rappers, né? São casquetes de ouro, de diamante. Então hoje nós temos um ex-aluno meu que fabrica esses tipos de grills, né? E que faz para atletas, né? Nós temos um ramo só para atletas que gostam desse tipo, para ostentar, né? Diamante, umas joias dentais, né? Tem até nome. São joias que você coloca na boca, como se fosse um anel, um bracelete. E aí você faz a coisa para quem tem dinheiro para gastar, né? Já não tem mais o que gastar, vamos fazer uma joia pro dente. O legal, né, de tudo isso é que o protetor bucal, ele envolve praticamente todos os esportes, né, professor? Eu já vi até surfista, talvez pelo impacto aí da prancha, enfim, né, professor? Você pode falar um pouquinho mais? Uma pranchada na cara, né? Um dos atletas que eu atendi, que assim, amigo pessoal, tudo que foi o Mineirinho, né? O Mineirinho, que é o Adriano de Souza, o Mineirinho, lá do Guarujá. Então nós fizemos todos os exames, porque ele era atleta do Corinthians, e eu também era da base do Corinthians, atendi no Corinthians muitos anos. E aí ele veio para fazer algumas checagens, né? E nós acabamos extraindo os dentes do siso dele, né? Eu extraí os dentes do siso, coloquei alguns aparatos para ele usar, tipo placas otimizadoras e tal, e ele foi campeão mundial em 2013, né? Foi 2013 mesmo, o Mineirinho, né? Então, mas os acidentes com pranchas, eles são muito comuns. Eu tenho uma aula só que fala só de acidente de prancha e acidente com atletas, inclusive postura de atletas, do esporte, do surf, né? Porque existem não só a prancha, mas existe o coral, né? Se você for para fora, existe o coral, ele vai cair e se machucar.
Então é muito importante você estar se prevenindo. Como eu disse, existem os esportes de colisão que esse daí tem que ser obrigatório a utilização. E aqueles recomendados a gente recomenda, se quiser usar, usa, né? A gente recomenda usar, né? Então, o Duda falou bem, os protetores, para que eles servem, né? Eles servem para pegar aquela força de impacto que seria gerada nos dentes que mais fraturam, que são os incisivos centrais e laterais, e essa força, são materiais que levam essa força para os dentes do fundo, como se dissipasse essa força para os dentes do fundo. Então a tendência de fratura é muito menor. Aí você fala para mim assim, mas ele protege mesmo até... eu só vi 1 ou 2 casos que eu vi, inclusive foi no UFC, com joelhada mesmo, muito forte, que além que com o protetor ele acabou fraturando o dente mesmo. Tá? Com o protetor e feito um protetor de boa qualidade. Pode ser que até o dente estaria fragilizado, alguma prótese, mas foi o que eu vi durante o evento, onde o atleta tirou o protetor e os dentes ficaram lá dentro. Né? Agora, o que é isso? É muito raro, né? Porque o protetor ali é para defender mesmo, para dissipar essa força. Aí o pessoal pensa, mas é para proteger o dente. Não. Ele protege o dente, protege a gengiva, protege a mandíbula, protege a ATM, que é a articulação temporomandibular, aquela articulação que é entre a cabeça e a mandíbula. Aquilo sofre também pancadas. E aqui o protetor, ele também ele pode estar evitando esse tipo de pancada. E existe até casos de evitar concussão cerebral. Com protetor? Com protetor bucal. Existem alguns tipos de golpe, por exemplo, o upper do box, né, onde você pega a ponta do queixo, ele afasta ali o queixo, a mandíbula, da cavidade articular. E aí ele evita também o nocaute também, além da concussão. Caramba, é verdade. Então, conforme você vai aumentando a espessura, você aumenta também a espessura lá atrás, lá na articulação temporomandibular. Você abre a boca, né? Uma das coisas erradas que se faz é utilizar um protetor duplo, superior e inferior. Além de você não ter o problema de respirar, né? Você tem um problema sério na respiração, porque você respira por 2 furinhos que ficam ali na frente do protetor duplo, você também trava a mordida. E você tem uma área de fragilidade para fratura. Isso era uma dúvida que eu ia perguntar agora mesmo. Dúvida de inexperiente mesmo. A gente tem 2 tipos de protetores, né? Um que você encaixa nos dentes de cima, outro de baixo, e um que você morde, né? É uma peça única, né? Na verdade, são vários tipos, né? Você tem o tipo 1, que é aquele que você compra em qualquer loja de material esportivo. Ele vem num tamanho só, ou PMG, e aí você coloca na boca do jeito que ele tá, ele fica. Então esse é do tipo 1. Tem que dar sorte dele encaixar ali. E tem o do tipo 2, que é esse a gente chama de termoajustável, ou skate morde, o nome já diz, né? Você põe na água quente, ele vai plastificando, você encaixa, e aí ele fica naquele formato, entre aspas, do dente, né? Então esses dois não são aqueles que a gente recomenda, que o dentista do esporte recomenda. A gente recomenda do terceiro tipo em diante. Qual que é o tipo 3? O tipo 3 é aquele que você faz naquela máquina que faz um clareamento, aquela plaquinha de clareador, as placas de briquismo, tudo. São máquinas a vácuo que o dentista usa, individualizado em cima do modelo do atleta. Então esse é um tipo de protetor já ideal de se usar. E você pode colocar, por exemplo, uma customização dele. Quer dizer, vou colocar um desenho, você põe um adesivo com o nome dele, adesivo da propaganda do patrocinador, você entendeu? Põe ouro, né? Então isso daí é a customização do protetor. O tipo 4, ele é multilaminado, são várias lâminas. Então você vai colocando, dependendo de modalidade esportiva, você vai aumentando a espessura dele. Até colocando alguns produtos dentro dele rígido.
placas de acetato rígida, porque às vezes você tem uma modalidade que você recebe uma força tão grande que você tem que colocar uma plaquinha macia, uma placa rígida e depois uma macia de novo. Aí você faz ali um sanduíche de placa. Esse sanduíche de placa é o protetor do tipo 4. Existem alguns protetores, né, que é fora e que a Sociedade Brasileira preconiza, que são os protetores com otimizador esportivo, que seria protetor, que é o protetor de tipo 4, mas de uma espessura que o ajuste dele é um ajuste fino, com um eletromiógrafo de superfície, um aparelho que se chama T-Scan, que faz a regulagem, assim, melhora o desempenho desse atleta utilizando esse tipo de protetor. Porque a ideia é o protetor ocupar menos espaço possível na boca e conseguir ter o efeito da proteção, né? Às vezes você ocupa o espaço certo da boca, né? Então, às vezes você tem uma espessura correta de cada tipo de modalidade. Mas evita que esse atleta seja... O protetor, quanto mais grosso, ele é mais confortável na utilização, né? Ele interfere na fala, pode interferir na respiração, você entendeu? Então, quanto mais grosso esse tipo de protetor, mais difícil ele fica. Quando eu fiz protetor para a seleção de handball feminino, por exemplo, as meninas elas conversam muito. Então, elas já querem um protetor que não tenha o palato, né? O céu da boca com muito protetor ali, a gente tem que remover e deixar um protetor um pouco mais leve. Então, para cada modalidade a gente tem o tipo de protetor. E agora, que a gente está fazendo agora, de um tempo para cá, alguns anos para cá, nós temos os protetores 3D, que são feitos através de máquinas 3D, que são máquinas feitas através de escaneamento da boca, com o scanner bucal, vai para o computador e dentro do computador você faz a seleção da placa e seleção do material, e aí você faz a espessura que você quer, tamanho que você quer, o ajuste que você quer e manda a impressora 3D imprimir o protetor. Essa é a última geração de protetores, né? Aí esse fica o máximo de ajuste possível, esse ajusta totalmente correto, né? O protetor sai no material ideal e está na espessura certinha, né? Para aquela modalidade. Legal. E na mesma linha, as máscaras faciais, né? Que o atleta, quando ele tem alguma lesão, por exemplo, ele tem uma fratura de nariz e ele quer jogar, né? E precisa jogar. Então aí nós confeccionamos, como especialistas, as máscaras faciais. E ficou muito famosa no último Mundial de Futebol, alguns atletas utilizando uma máscara preta, que eles utilizam para fratura de nariz, fratura de malar, fratura de zigomático, né? Tem um goleiro do Vasco que virou o apelido dele de Batman e aí ele ficou com o protetor até hoje. Foi o marketing dele lá, né? O protetor. Um capacete que ele utiliza porque ele já teve uma concussão cerebral e ele acha que ele pode ter outra e aí existe aquela síndrome do segundo impacto, né? Quando você bate o cotovelo, aí você acaba esbarrando o cotovelo toda hora, o cotovelo machucado. É a mesma coisa o que acontece com a boca. Às vezes a pessoa também machuca a boca, aí utiliza aquele protetor porque já machucou uma vez. E aí ele não quer machucar de novo. Preventivo. E aí seria prevenção mesmo. E aqui no Brasil, infelizmente, é assim, né? A pessoa só vai usar quando machuca. Aí ela começa a utilizar o protetor bucal porque já machucou uma vez, já perdeu um dente, não quer perder mais. E aí ele vai fazer o protetor bucal. Então é isso. E esses tipos de protetor, hoje em dia, eles são feitos de um material especial, com placas de EVA, que é acetato de vinil de etileno, de dureza Shore, que a gente chama, né, que é a espessura e dureza, de 80 a 100 shorts. Quer dizer, ele recebe o impacto e é um dos materiais mais resistentes e que dissipam mais a energia para os dentes do fundo. Então, os estudos dos tipos de protetor, hoje em dia, é muito grande. Você pega a literatura, muita literatura científica sobre protetor bucal nessa linha, né? Só de materiais que é confeccionado o protetor.
E cada vez vai se lançando materiais cada vez melhor. Então é muito importante a gente estar salientando que esses tipos de protetor, eles são feitos sob medida e de um material de excelente qualidade. Então, às vezes a gente tem um preço, né? E aí a pessoa fala, não vou pagar lá não sei quanto por um protetor desse daí, se eu compro lá na farmácia de 30 conto. Você entendeu? Então, R$30 lá ele compra o protetor. Lógico, mas aí você tem que ver a qualidade desse protetor, né? Ele vai perder rendimento, ele vai se machucar, ele não vai se adaptar, ele vai ter que ficar trancando a boca e não vai respirar direito. Então ele tem uma perda de rendimento. A minha tese de mestrado provou isso. Quando você usa um protetor inadequado, você tem perda de rendimento contínuo. Ele preza pela segurança, mas às vezes acaba se prejudicando no final das contas, né? É o famoso o barato sai caro, né, professor? Aí sai caro, sai mesmo. Nessa parte sai caro mesmo. Baixa qualidade, quebra os dentes e depois gasta 5 vezes mais para arrumar os dentes. Por exemplo, as máscaras faciais, se você fazer a máscara facial, você tem que pegar o alginato, colocar gesso no rosto do paciente, aí esperar aquilo secar, depois você vai vazar e aí você vai fazer essa máscara facial com soprador. Então hoje em dia não, você faz escaneamento. Na minha empresa a gente faz escaneamento com scanner no celular. Então o paciente lesionou o nariz, ele vai querer jogar a partida seguinte. Aí a gente já faz com escaneamento no celular, já vai para a empresa já confecciona a máscara dele, já facial já pronta, ou se não, o rosto dele para a gente fazer a máscara dele em EVA. E tudo em 3D, tudo em 3D. Pô, essa tecnologia... Não, veio para ficar, agora não tem mais volta. Aí o que acontece? Uma coisa que levava 5 dias, uma semana, hoje nós fazemos em 1 dia ou 2. Quando me chamaram para fazer a máscara do Gustavo Gomes, no Palmeiras, eles me chamaram, eu estava dando plantão no domingo, segunda-feira eu fui lá, já fiz o registro com o celular do rosto dele, escaneamento com o celular, já mandei para a empresa imprimiu o rosto dele em 3D e um material de garrafa PET, que é um material sustentável. Eles fazem o material, a linha que se faz a máscara, o rosto da pessoa, é feito com os restos de garrafa PET. Eu acho que eu já vi isso já. Aí eu vou para uma máquina, a vácuo grande, inclusive essa máquina eu patentei, eu inventei essa máquina. Aí você vai colocando as lâminas, e aí ele fica prontinho um dia. Na terça-feira ele já estava jogando contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai. Demorou 1 dia e meio. E o que a gente está fazendo? Caramba. Nós queremos o quê? Eliminar o mais rápido possível desse atleta ficar esperando o protetor e não jogar. Ele vai ter que jogar. O custo de um atleta parado é muito maior do que o custo de um protetor, de uma máscara facial. Sim, muito maior. Com certeza. Você perdeu o capitão do time lá, o Gustavo Gomes, uma partida já é uma perda muito grande para o clube. Uma das funções do dentista do esporte é colocar esse atleta o mais rápido possível na atividade, mesmo lesionado, mas em condições de jogar. Bom, eu acho que a gente conseguiu passar por todos os pontos da pauta aqui. Quero agradecer aí a disponibilidade do Dr. Alexandre por vir falar desse tema. Falei que a gente ia gravar em 1 hora, estamos quase com 1h40 aqui. Ele tá cansado, trabalhou. Mas obrigado, Dr. Alexandre, obrigado, Duda. Eu vou deixar o finalzinho aqui para vocês, deixar o espaço para vocês deixarem suas mensagens finais. E já quero agradecer mesmo a participação de vocês, a disponibilidade de vocês, tá? Fica à vontade, espaço de vocês agora. Deixa eu falar primeiro que aí o mestre se despede por último. Não, só agradecer, Yuri. Agradecer você. Quando a gente teve esse papo, a gente estava conversando sobre odontologia esportiva, eu falei do Yuri e do Dr. Alexandre, né, que a gente já tinha feito curso com ele, que era um cara realmente que conhecia muito, né, um dos que mais conhece. Então, agradecer o convite, Yuri, e também o Dr. Alexandre, e deixar um questionamento aí, também de uma aula do Dr. Alexandre. Você imagina o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno com a mordida correta jogando futebol? Se eles já foram o que eles foram, com aquela mordida deles, é verdade. com a mordida correta. É isso aí, verdade. Valeu, Yuri. Obrigado por
convite, doutor. Obrigado, hein? Eu quero agradecer ao Yuri, né, pela oportunidade de estar passando um pouco do nosso conhecimento aí pro público, né, que isso é muito importante, porque é um público amplo e vocês são formadores de opinião, e isso é muito importante pra gente, né, porque na internet a gente vê muita coisa errada. Gravar num grupo como esse, né, é muito importante porque a gente está passando um conhecimento que o público deve ter, um conhecimento sério, né? Então, e também agradecer o Duda pelo convite, porque foi através do Duda que ele me chamou para esse podcast, né? Agradecer muito ao Duda, né? E falar que foi muito importante para a gente, para mostrar, tanto para mim como para o Duda, para mostrar para o público o que o dentista do esporte faz. Né, realmente, né? Sim. Qual que é a atuação dele, o que ele faz e nós estamos agora, deixa eu até comunicar assim no finalzinho, nós estamos com um evento agora em outubro, né? Que vai ser o 4º meeting da Sociedade Brasileira de Odontologia do Exercício do Esporte, nós juntamos alguns profissionais, inclusive médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, né? Que vão ministrar, e eu estou te fazendo o convite, Yuri, para você participar do nosso evento. Bom, o Duda já vai participar, que eu sei, mas aí nós estamos te convidando, né, para participar do nosso 4º meeting de odontologia do esporte, que vai ser na Associação Brasileira de Odontologia, agora em outubro, né? No dia 27 e 28 de outubro. Então é isso que eu gostaria de falar e agradecer muito essa oportunidade, agradecer mesmo, porque são poucos os canais que dão essa oportunidade muito boa que vocês estão dando pra gente passar o conhecimento, tá bom? Eu agradeço muito. Eu que agradeço aí a participação de vocês novamente. Vou terminar aqui falando a ficha técnica do programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, Dr. Eduardo Gonçalves, Dr. Alexandre Barberini. A produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama e Fabiano Fonseca. As artes foram produzidas pela Ana Luísa Lopes. A música de abertura é uma composição do meu amigo do Duda também, Anderson Botega. E as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlos Sanuto. O 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Então, se você gosta de ciência, dá um pulinho lá que você vai achar bastante programas legais para ouvir. Fique bem, até o próximo episódio, pessoal. Falou! Tchau, Duda! Tchau, Alexandre! Tchau, um abraço a todos!